Levante suas mãos, vamos abençoá-la. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus, pela vida da Esther, Senhor, e que ela possa, ó Deus, não só aprender, praticar, que eu sei que ela faz isso na Tua palavra, ó Deus, e que hoje nós aqui possamos sair daqui rendidos, ó Deus, à Tua presença através da vida dela. Eu abençoo ela no nome de Jesus, amém? Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui, é um prazer sempre poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E para quem não me conhece, eu sou a filha mais velha dos vossos pastores, mas a mais baixa também. E eu descobri que até pensaram que a Sofia fosse eu, porque ela está sempre lá em casa. Mas eu chamo-me Esther, tenho 23 anos. E há um ano eu mudei-me para a Itália para estudar numa escola missionária. E tem sido um mix de todas as emoções possíveis. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus falou comigo neste último ano. E muitos de vocês talvez tenham entrado no modo em que eu entrei há mais tempo. Porque de repente eu me vi num país que eu não conhecia, com uma língua que eu conhecia mais ou menos, sem a minha família e sozinha e com muitos medos, muitas preocupações. E eu entrei em modo sobrevivência. Muitos de vocês são imigrantes, então se calhar sabem daquilo que eu estou a falar. Eu nunca pensei que eu fosse imigrar, mas estou aqui. E eu entrei num modo que era sobreviver. Eu disse, agora que eu estou aqui, eu preciso comunicar-me com as pessoas. Eu preciso que elas me entendam e eu preciso entendê-las. Que já era uma coisa complicada. Eu preciso chegar até ao final do mês com dinheiro. Ontem o Rian olhou para mim e falou assim, tu tens cara de rica. Eu falei assim, é só a cara mesmo. É só a cara, mas que escuta a minha carteira. Eu estava longe dos meus pais, foi a primeira vez que eu morei fora de casa. Então aquele medo de para onde é que eu vou se tudo der errado? Para onde é que eu vou se eu não tiver mais o que fazer? E eu entrei neste modo de sobrevivência até na minha vida espiritual. Porque eu só queria alcançar o próximo dia ou a próxima hora. Ou eu dizia, tá bem, agora eu vou fazer aqui uma oração, leio alguns capítulos rápidos da Bíblia e já está feito. E muitas vezes eu acredito que nós vivemos neste modo sobrevivência. Não estamos verdadeiramente a viver, só estamos preocupados com ou a próxima hora, ou o próximo dia, ou o próximo mês, mas entramos num modo de eu preciso simplesmente sobreviver. Mas o que eu descobri é que não importam as circunstâncias, não importa aquilo que nós estamos a passar, em qualquer lugar, em qualquer momento, se a nossa vida ela está baseada numa palavra de Deus, eu posso sim sobreviver, eu posso prosperar e eu posso criar, eu posso ir além. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Há 2 anos atrás eu senti que eu tinha que derramar o meu vaso, deixar tudo e viver para Cristo. E foi por isso que eu deixei tudo para trás e mudei-me para a Itália. Por que a Itália? Porque eu recebi a palavra na Itália e decidi que assim, Deus tinha algo para mim ali. E eu descobri que se eu andasse baseada na sua palavra, a minha vida não poderia ser a mesma daquela que eu deixei para trás. E seria algo melhor. Então, por que viver no modo sobrevivência? Não, Deus não nos chamou para viver em modo sobrevivência. Mas descobrir que nós, em qualquer
momento, em qualquer fase da nossa vida, independentemente das coisas à nossa volta, nós podemos sim sobreviver, prosperar e criar, ir além, algo novo, viver algo novo. E por isso eu queria ler com vocês Lucas 5, que é o grande chamado de Pedro. E diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu imagino que Pedro estava no modo sobrevivência. Ele tinha acabado de pescar toda a noite e, na verdade, tinha acabado de trabalhar toda a noite e não tinha pescado absolutamente nada. E ele empresta um dos barcos a Jesus, para que Jesus possa falar às multidões. E de repente Jesus vira-se e diz: lança as tuas redes para pescar. E eu imagino Pedro, que olha assim para Jesus, sabendo quem Jesus era, porque esta não é a primeira vez que Pedro encontra Jesus, e diz assim: Jesus, tu carpintaria, eu pescaria. Eu sei que esta não é hora de pescar. Eu já tentei a noite toda e não consegui nada. É muito lindo isso que estás a dizer, mas com a pesca fico eu. Deixa-me pescar. Nós temos pescado toda a noite, já temos tentado muito e não tem dado em nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Muitas vezes este é o nosso modo. Nós estamos em modo sobrevivência, este sentimento de que eu tenho lançado as redes, eu tenho trabalhado, eu tenho tentado e não tem saído nada. Eu não tenho pescado nada. Mas Pedro diz: eu não sei se eu consigo sobreviver, porque eu tenho pescado, eu tenho tentado, eu tenho lançado as redes e nada tem saído do mar. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E ao contrário de Pedro, o que nós fazemos muitas vezes é simplesmente dar desculpas. Pedro podia ter dito tudo aquilo que eu acho que ele pensou. Eu é que sou o pescador, eu é que tenho trabalhado, eu é que vou ter mais trabalho agora para lançar as redes, eu é que sei o horário em que os peixes estão aqui. Tu nem nunca pescaste. Deixa comigo. Mas Pedro decidiu sobre a palavra de Jesus, mesmo assim, contra tudo aquilo que ele conhecia, contra tudo aquilo que ele sabia, contra toda a sua experiência, aquilo que a sua experiência dizia, ele decidiu obedecer. A obediência para Pedro, eu acredito que não tinha nem sentido. Ele disse assim: eu vou lançar as redes simplesmente porque tu estás-me a dizer de lançar as redes. Mas ele obedeceu. Sobre uma palavra de Cristo, ele obedeceu.
E nós muitas vezes nos esquecemos que é sobre a palavra de Deus que as coisas acontecem. Porque foi sobre a palavra de Deus que houve luz. Foi sobre a palavra de Deus que tudo aquilo que nós vemos hoje foi criado. Pois que é toda a criação que hoje nós temos vida, existe vida na terra. Que toda a criação ela se mantém, é sobre a palavra de Deus. Foi com a palavra de Deus que reinos caíram, que impérios caíram e que outros foram levantados. Então nós nos esquecemos que é sobre a palavra de Deus que todas as coisas acontecem. Que é sobre a palavra de Deus que tudo, nós estamos aqui. Que é a palavra de Deus que cria, que é a palavra de Deus que nos sustém. E ainda assim, com a palavra de Deus, sabendo que é a palavra de Deus, que é sobre a palavra de Deus, nós tememos não sobreviver. Porque entrar em modo de sobrevivência é dizer, eu não consigo, eu não vou viver. E então nós entramos num modo, nós tememos a sobrevivência. Nós dizemos, Deus, assim, a tua palavra diz tal coisa. Mas fazer isto, não sei se eu consigo. A tua palavra diz para não fazer isto, mas se eu não fizer, eu não vou sobreviver. A tua palavra diz para eu ser dizimista, mas se eu der o dízimo, lá em casa vai faltar pão e água. Pão e água não, mas vai faltar outras coisas. A tua palavra diz para eu não mentir, mas se eu não mentir, eu posso ser despedido. A tua palavra diz isto, a tua palavra diz aquilo, mas eu tenho medo de não sobreviver às circunstâncias da vida, apesar da tua palavra. Mas é a palavra de Deus que criou todas as coisas. É a palavra de Deus que hoje nos sustém. É a palavra de Deus que nos mantém aqui. E é sobre a palavra de Deus que Pedro decidiu, apesar de todo o seu conhecimento, apesar de tudo aquilo que ele achava, apesar de tudo aquilo que ele pensava, daquilo que ele sabia, que ele decidiu obedecer. Mas o mais lindo é que ele não ficou por aí. A Bíblia diz que ele obedeceu. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. O melhor de tudo é que sobre a palavra de Deus não existe apenas a sobrevivência. Tu não vais ficar num modo em que vais tentar de tudo só para sobreviver. Mas existe prosperidade. A Bíblia diz, rompiam-se-lhe as redes. Jesus mesmo diz, eu não vim para que tenham vida, mas vida em abundância. Eu não vim para que vocês vivessem em um modo de sobrevivência, mas sim para que vocês possam em todas as áreas prosperar. Rompiam-se as redes, é porque mais do que aquilo que Pedro aguentava, ele recebeu. Mais do que aquilo que ele esperava, ele recebeu. Mais do que aquilo que talvez ele podia vender, ele recebeu. Jesus, ele diz, ele fez além daquilo que Pedro esperava, que Pedro sabia, que Pedro tinha alguma vez visto, porque rompiam-se-lhe as redes com tantos peixes. E então as redes estavam a romper-se, o barco estava a afundar com o peso do peixe, os companheiros de Pedro vêm, ajudam a carregar tanto peixe. E o milagre acontece no momento mais inesperado e nas circunstâncias mais inesperadas. Mas é isso que é um milagre. Eu esperar água aqui é fácil, mas no deserto é milagre. Muitas vezes nós estamos à espera do nosso grande milagre sem nunca ir para a posição de recebê-lo. Eu aqui em Portugal, há um ano atrás, não precisava de nenhum milagre. Mas este ano em Itália eu vivi muitos. Porque eu precisava que eles acontecessem. Porque eu estava no barco sem peixe, sem peixes,
a pescar e não vinha nada. E era ali que Deus podia fazer o milagre, porque aqui eu pescava. Aqui estava tudo lindo. Aqui a vida era fácil. Mas eu pude ver imensos milagres este ano, porque eu estava numa posição de recebê-los. Eu estava num modo em que Deus diz assim, agora sou eu que faço. Agora tu só tens que confiar e obedecer. Agora tu tens que pegar a palavra que eu te dei e agir de acordo com ela. E aí sim eu posso fazer um milagre. Então Jesus mostrou que fosse na terra, fosse no mar, que Ele dominava sobre todas as coisas. Que Ele tinha a última palavra. Que era a sua palavra. Era a sua palavra que criava, que era a sua palavra que iria fazer com que Pedro apanhasse ou não apanhasse peixes. Jesus mostrou que era tudo sobre a sua palavra. Que não importa na verdade as circunstâncias, não importa o que está lá fora, não importa aquilo que eu estou a passar neste momento. Mas eu sei que sobre a palavra de Cristo eu posso sim prosperar. Sobre a sua palavra eu tenho vida e vida em abundância. E a verdade é que a primeira prosperidade de Pedro foi essa prosperidade física, material. As redes começaram a romper-se. Ele viu peixes, ele viu o seu trabalho dar fruto, ele viu o resultado físico. Mas depois acontece algo melhor e mais profundo do que apenas aquilo que Pedro podia ver. Porque ele diz, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. E naquele momento, Pedro reconhece quem ele era perante de quem Deus era, perante de quem Jesus era. Ele percebe algo acerca de si mesmo, muito mais profundo do que só receber a prosperidade física e material. Mas ele reconhece que ele era pecador, ele reconhece a sua própria natureza humana. E por que esta é uma prosperidade? Porque Deus diz que nós teremos vida em abundância. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Mas antes ele diz, eu vim para que vocês tenham vida. E a vida é Ele. A vida é reconhecer quem Ele é. E eu não consigo reconhecer quem Ele é sem reconhecer que eu deveria estar afastada dEle. Que eu deveria dizer, afasta-te de mim, Senhor. Mas é quando eu digo, afasta-te de mim, porque é quando eu reconheço quem eu sou, que Deus diz, agora tu estás pronta para aproximar-te a mim. Agora sim eu posso te chamar para perto. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E o reconhecimento de quem nós somos, à luz de quem Jesus é o primeiro passo para isso. É o primeiro passo para nós recebermos vida. De repente, Pedro não tinha só recebido uma bênção material e física, mas ele estava ciente da presença de Deus em frente a ele, e ele foi chamado a habitar nessa presença. Existe prosperidade maior do que essa? Do que estar e viver na presença de Deus? Se eu quero uma vida próspera, eu sei que a minha prosperidade, em primeiro lugar, está a viver e habitar na presença de Deus. Porque Ele já é tudo. Tudo o resto que vier é lucro. Tudo o resto que vier é lucro. Então, o chamado que Jesus estava a fazer a Pedro não era apenas para pegar alguns peixes, mas era para viver no poder, na presença e no poder contínuo de Deus. Era para viver em intimidade com Ele. Isso sim eu posso prosperar. Isso sim eu posso ir além. Então, Pedro, ele iniciou num momento no modo de sobrevivência. Ele só queria alguns peixes. Ele só queria alguns peixinhos. Mas porque ele obedeceu à palavra de Deus sobre a vida dele, ele viu prosperidade. E ele viu também que
ele poderia prosperar e poderia criar. E quando eu digo criar, o que é? Criar uma realidade, criar algo novo, criar um novo destino, criar um legado. Eu sei que vocês têm falado tanto de legado este ano, um legado que transforma. Saber que eu posso criar um legado, saber que eu posso, em qualquer circunstância, criar algo que vai marcar gerações depois de mim. Deixar algo para elas, aquilo que verdadeiramente transforma, como vocês têm falado. E é interessante porque Jesus diz, não temas, a partir de agora tu serás pescador de homens. Jesus ali estava a criar uma nova identidade a Pedro. Estava a criar a nova identidade de Pedro. Nunca ninguém tinha sido pescador de homens. Pedro foi o primeiro. Pedro foi o pioneiro. Jesus chamou a criar uma realidade, algo totalmente novo. Pescador de homens. Espera, mas pescador não é de peixes? Era algo novo. Ele chamou a criar. Pedro, ele conhecia a pesca, mas ele foi o primeiro pescador de homens. Jesus tinha dito, pesca, joga a rede, lança as redes. Mas a vocação que Jesus estava a fazer era para algo maior do que isso. A obediência foi para a sobrevivência, mas Jesus já estava a ver além. Ele estava a dizer, eu vou criar algo a partir de ti. A partir de ti eu vou criar uma geração que será pescadora de homens. Amém. Então, quantos pescadores existiram no tempo de Jesus? Imensos. Né? Quantos pescadores? Mas Pedro foi o primeiro pescador de homens. Tantos ficaram desconhecidos e sem nome, mas Pedro não é só um pescador, ele é o pescador de homens. A diferença é que Pedro, com a sua obediência, decidiu criar uma vida, criar uma realidade que não existia antes. E se nós paramos para pensar só através de nós mesmos, das nossas habilidades, dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, é difícil até sobreviver. Se nós dependermos só de nós mesmos, é difícil sobreviver e eu acredito que tem se tornado cada dia mais difícil. Tem se tornado cada dia mais difícil sobreviver a tudo aquilo que à nossa volta acontece. Mas a grande diferença é que quando as nossas vidas elas são dirigidas pelo Senhor, pela sua palavra, nós podemos dizer, sobre a tua palavra lançarei as redes, sobre a tua palavra eu farei isto, sobre a tua palavra eu posso criar, sobre a tua palavra algo novo pode sair de mim, um legado pode ser deixado. Sobre a tua palavra eu vou viver. Sobre a tua palavra não importa aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto. Porque sobre a tua palavra eu posso ir além. Na tua palavra eu posso confiar. A nossa diferença com qualquer outra pessoa é que nós podemos lançar as redes no mesmo lugar, da mesma maneira, todos os dias à mesma hora, mas a nossa vida estará alicerçada na palavra de Deus. Na palavra que Ele nos dá e na Bíblia. Tu podes dizer assim, Esther, mas eu nunca recebi uma palavra do tipo, faz isto de Deus, faz isto, faz aquilo, vai para cá, vai para lá. Nunca ouvi Deus assim, nunca senti que Deus estivesse a falar especificamente para mim. Mas se olhares para a Bíblia, pergunta-te, o que é que eu ainda não estou a fazer que possa realmente mudar a minha vida nesta palavra? O que é que na tua palavra, Deus, onde é que eu ainda sou, onde é que eu ainda falho? Na tua palavra, onde é que eu não estou ainda a seguir os teus princípios? Porque a palavra, antes de tudo, é a Bíblia. A palavra não é só uma voz estranha que nós ouvimos. A palavra não é um momento de adoração em que eu caio no chão e digo, oh, Deus, fala comigo, e eu sinto qualquer coisa de diferente. A palavra não é só alguém que vem e diz, eis que te digo. Mas a palavra é a Bíblia e é sobre a palavra de Deus,
sobre a Tua palavra, Deus, que a minha vida tem que ser vivida. A minha vida tem que ser direcionada através da Tua palavra. Pois é a Tua palavra que cria. Quando Deus fala, Ele não está só a comunicar, mas Ele está a criar. Ele disse a Abraão, de ti farei nações. Ele estava a criar o destino de Abraão. Ele estava a criar a realidade de Abraão. Quando ele diz a Josué, nas tuas mãos entreguei Jericó. Ele estava a criar a vitória. Ele não estava simplesmente a comunicar, ele estava a criar a realidade. Ele estava a criar no material. Quando Jesus diz a Pedro, serás pescador de homens, ele estava a criar o destino de Pedro. E até Jesus na cruz, quando diz está consumado, ele estava a criar não só a sua morte, mas a sua ressurreição e a salvação que todos nós receberíamos através disso. Quando Deus fala, Ele não está simplesmente a comunicar, mas Ele está a criar algo novo. Ele está a criar uma nova realidade, o nosso destino. Ele está a criar. Então, quando eu digo eu posso criar, independente das circunstâncias, é que sobre a palavra de Deus, Ele já criou. Eu só vou viver aquilo que Ele está a criar para mim. Eu só vou viver aquilo que Ele já tem preparado para mim. Mas no fim das contas, aquilo que eu queria realmente passar para vocês, quando eu estava a pensar aquilo que eu poderia dizer ou não, é que a nossa vida ela tem que ser uma vida de obediência, que é das coisas mais difíceis de fazer. Porque até Jesus, a Bíblia diz que teve que aprender a ser obediente. E obedecer à palavra de Deus pode até ser difícil, mas é o melhor que nós podemos fazer. Sem uma vida de obediência, nós vamos viver para sempre em modo sobrevivência. Sem uma vida de obediência à palavra de Deus, nós vamos sempre tentar alcançar só a próxima hora, só o próximo minuto, só o próximo amanhã. E viver uma vida assim cansa. Sabem quem é que vive uma vida de sobrevivência? Os soldados na guerra. E ainda assim, há quem não vive em modo de sobrevivência na guerra. Pensem comigo. A maior parte dos soldados vive em modo de sobrevivência. O que é que isso quer dizer? Que, independente de como eu chegar ao final, eu só quero lá chegar. Eu posso perder uma perna, eu posso perder um braço, eu posso perder a guerra, tudo pode acontecer, eu posso sofrer bombas, posso ver de tudo e mais alguma coisa. O meu foco e o meu objetivo é simplesmente chegar ao final. É sobrevivência. Mas ainda assim, há poucos que decidem, no meio da guerra, prosperar. Não, calma aí, eu posso aqui aprender algo novo. Eu posso, em meio à guerra, crescer. Eu posso crescer de patamar. Eu posso aprender a disparar. Eu posso, de alguma forma, prosperar aqui dentro. E há uma ainda pequena parte que diz assim, ainda meio à guerra, eu posso criar. Porque eu vejo no final uma vitória. E apesar de toda a destruição, eu estou a criar um país novo. Eu vou reconstruir os muros. Eu vou reconstruir as cidades. E eu vou trazer uma realidade diferente para os meus filhos e as gerações que estão por vir. Em meio à guerra, ainda há gente que pensa, não, agora eu não preciso só de sobreviver. Eu tenho que chegar com as duas pernas, os dois braços. Eu tenho que chegar inteira até ao final. Eu preciso vencer esta guerra. Não para que a minha vida vá bem, mas para que eu possa criar algo melhor para quem está atrás de mim. Mas nós escolhemos o modo em que nós vamos viver a guerra e acabar a guerra antes dela começar. Antes dela começar, eu decido, eu vou entrar em modo de sobrevivência e basta
chegar até o fim? Eu vou até prosperar, vou tentar crescer apesar de tudo? Ou não, eu preciso estar 100% até o final e eu preciso vencer esta batalha para poder dar algo, para poder criar algo. É no início da batalha que nós escolhemos isto. Então não é necessariamente simplesmente sobre conseguir sobreviver ou não, mas sobre a nossa obediência à sua palavra. Quando eu entendi que eu estava a viver em um modo de sobrevivência, quando eu entendi que eu simplesmente queria acabar, não importava como é que eu acabava, eu simplesmente queria acabar, chegar ao fim, não importava aquilo que eu perdia no meio do caminho, não importava aquilo que eu iria deixar para trás, eu só queria acabar. Deus falou comigo, Esther, eu não estou a pedir para sobreviver. Sobrevivência é o básico, isso aí, eu vim para que tu tenhas vida. Mas eu não te estou a pedir para sobreviver, eu te estou a pedir para simplesmente obedecer à minha palavra. Eu te estou a pedir para dizer, Jesus, apesar de todo o meu entendimento, apesar de tudo aquilo que eu acho, que eu sinto, que eu penso, apesar do quão difícil seja deixar tudo, apesar do quão difícil seja não estar aqui com vocês, apesar de tudo isso, eu estou-te a pedir para, sobre a minha palavra, lançar as redes. Eu estou a pedir que tu, sobre a minha palavra, hajas. Baseada na minha palavra, hajas. E isto significa que se Deus me diz para ir para a direita, eu vou para a direita. Se Deus me diz para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se Ele diz para eu ficar parada, mesmo que eu veja um carro a vir até mim, eu vou fechar os olhos e dizer sobre a tua palavra, eu não me movo. E quando eu abrir, Deus diz, agora o caminho está livre, podes andar. Sobre a tua palavra é viver assim. Se a Bíblia diz uma coisa, eu a faço ou não. Se a Bíblia diz que eu não posso fazer uma coisa, eu não a faço. Viver sobre a sua palavra é obedecer. Pedro, ele tinha todas as desculpas para dizer, Deus, eu vou para casa. Jesus, é esta hora do dia, eu sei que eu não vou pescar, eu vou dormir, estou cansado e amanhã nós tentamos outra vez. Mas sobre a sua palavra, ele decidiu agir. Sobre a sua palavra, ele obedeceu. E naquilo que para Pedro não era nada, para Jesus era um milagre. Nas redes vazias, Pedro viu peixes que rompiam-se-lhe as redes. Obedeceu à palavra de Cristo. E Jesus transformou a sua escassez em plenitude. Ele transformou o nada em algo. Ele criou com a sua palavra. Ele disse, lança as redes. Mas quando ele cria com a palavra, esta palavra deve ser seguida de uma obediência, de uma ação. Se Pedro não tivesse feito nada, o milagre não tinha acontecido. A prosperidade não tinha vindo. Ele iria continuar com as redes vazias. E ele não iria ter se tornado o primeiro pescador de homens. Deus, Ele não nos chama a sobreviver. Ele nos chama a obedecer. E é na nossa obediência sobre a sua palavra que não importa o que o mundo possa estar a viver. Não importa se está difícil, se está fácil, se é uma subida ou uma descida. Não importa, porque sob a sua palavra eu posso sim sobreviver, eu posso prosperar, eu posso criar, eu posso ser aquilo que verdadeiramente Deus imaginou que eu fosse. Mas se nós não obedecermos, estaremos sempre em modo de sobrevivência. Se eu não obedecer à palavra de Deus, eu vou estar sempre em modo de sobrevivência. Eu acredito que quem é
quem se desvia dos caminhos do Senhor vive em modo de sobrevivência. Porque no fundo, eles sabem. Porque quem vive a verdade não consegue depois viver numa mentira. No fundo, eles sabem que não devia estar a fazer isto. No fundo, eles sabem. É impossível, eu digo, é impossível tu ter já conhecido Jesus, teres tido um encontro com a verdade e viveres numa mentira. É impossível. E acreditar que a mentira é verdade. Eu acho que é impossível. Mas eles vão viver para sempre em um modo de sobrevivência porque não estão a obedecer à palavra do Senhor. Vão para sempre viver, tipo, um dia de cada vez. Amanhã, se Deus quiser, vão para sempre viver um dia. Vão para sempre viver em modo de sobrevivência. Não conseguem viver, essa é a verdade. Porque quem sobrevive não está verdadeiramente a viver. Está ali a tentar respirar. A tentar respirar. Então, se a minha vida hoje, ela não obedece à palavra do Senhor, seja isto a Bíblia, seja qualquer coisa que Deus te mandou fazer, que tu sabes que Deus está ali, vai, faz, qualquer coisa que seja, se a tua vida ela não está a obedecer àquilo que Deus diz, vais para sempre viver num modo sobrevivência. Vais viver sem saber o amanhã e talvez, e a tentar respirar, e a tentar... e depois não importa se perdes alguma coisa a meio do caminho. Não vale a pena viver uma vida de sobrevivência. E quando eu percebi que eu estava a viver a vida de um modo de sobrevivência e decidi que Deus, eu já obedeci, porque na verdade eu já tinha ido, né? Eu já tinha dito sobre a tua palavra. Mas eu comecei a olhar para as coisas de um modo diferente. E em meio, às vezes, a dificuldades, eu dizia, não, Deus, mas sobre a tua palavra eu estou aqui. Sobre a tua palavra eu me movi. E sobre a tua palavra eu fiquei quieta. Sobre a tua palavra eu faço isto. Sobre a tua palavra eu faço aquilo. E quando eu digo sobre a tua palavra, Jesus olha para mim e diz assim, agora eu posso fazer um milagre. Agora sim, tu vais ver as redes encherem-se e romperem-se. Tu vais ver a prosperidade. E agora sim, Esther, eu vou fazer de ti aquilo que tu nunca imaginaste, mas aquilo que eu sempre pensei, aquilo que eu já criei. Quando Deus começa a falar, Ele está a criar. Foi muito interessante, este ano eu recebi uma palavra, na verdade, esta palavra já há muitos anos que eu recebo das nações e tal. Mas foi muito interessante porque uma senhora veio ter comigo e falou assim, eu vou te dar uma mala. E eu, uma mala? É assim. Porque eu acredito que quando Deus fala, Ele está a criar. E quando Ele diz, tu vais para as nações, é porque tu já foste. E por isso precisas de uma mala. Uma mala de viagem. Eu olhei para aquilo e falei assim, eu já tenho o passaporte, falta uma mala. Mas é porque quando Deus, sob a sua palavra, eu sei que eu posso ser aquilo que Ele imaginou. E eu posso criar, eu posso ser pescador de homens, ou de mim podem sair nações, ou derrubar Jericó, porque é sobre a sua palavra. E hoje eu quero orar com vocês, porque eu não sei se muitas vezes nós temos vivido em modo de sobrevivência, talvez em uma área, talvez em outra, talvez só na nossa vida com Deus nós temos vivido um versículo a cada dia. Mas Jesus não nos chamou para viver um versículo a cada dia, Ele chamou-nos para ter intimidade com Ele.
um versículo a cada dia sobre vivência. É dizer, Senhor, é meu pastor e nada me faltará. Ok. Respirei, mas Ele não nos chama a fazer isso. Ele nos chama a viver todos os dias um bocadinho mais perto dEle. Ele nos chama a ter intimidade, Ele nos chama em todos os momentos estar, Jesus, aqui eu fiz isto, fiz aquilo, e blá blá blá, e blá blá blá. Ele nos chama a ter uma amizade. E enquanto nós falamos, Ele fala. E enquanto Ele fala, Ele cria. Então eu queria orar porque talvez nós temos vivido em modo de sobrevivência, talvez não. Mas onde se calhar tu dizes, eu tenho respirado, tenho feito fatiga. Tenho feito fatiga nisto ou naquilo. Tem sido difícil. É naquilo que hoje eu acho que Deus está-te a chamar. Eu não disse para tu sobreviveres, mas eu disse para obedeceres. E então, vamos nos colocar de pé. E podes pensar naquilo em que, se tu sentes que estás em todas as áreas a sobreviver, ou se dizes, não, existe realmente uma área na minha vida em que eu tenho simplesmente sobrevivido, simplesmente tentado chegar ao fim, simplesmente tentado acabar esta corrida, não importa a forma, não importa aquilo que eu deixo para trás. Ou então tem algo ainda, seja na palavra de Deus, ou seja naquilo que Ele te disse, que tu ainda não tiveste a coragem de obedecer. Pensa naquilo, pensa e fala tu com Deus. Eu posso orar, mas na verdade és tu que tens que dizer, Deus, é aqui que eu tenho falhado. Deus, é aqui que eu não tenho sido obediente, ou é aqui que eu tenho simplesmente tentado sobreviver. E Jesus, eu quero pedir, Senhor, que assim como fizeste em mim, possas abrir os olhos de cada um que tem tentado com as suas próprias forças, com o seu próprio conhecimento, manter-se simplesmente vivo, Senhor, manter-se na superfície. Senhor, eu quero pedir que Tu possas estar a falar aos corações, a colocar, Senhor, a Tua mão sobre cada um, para que cada um entenda, Jesus, que Tu tens algo maior, que aquilo que Tu nos chamas a fazer tem um propósito maior. E assim como Pedro, que pensou que estava somente a lançar as redes, mas que não sabia ainda que se tornaria o primeiro pescador de homens, Senhor. Que nós possamos entender que o nosso primeiro passo é obedecer à Tua palavra. Que o nosso primeiro passo é dizer, Deus, sobre a Tua palavra eu farei isto. Deus, sobre a Tua palavra eu vou obedecer. Simplesmente porque Tu disseste, eu agirei. Senhor, que nós possamos não viver em um modo sobrevivência, sem olhar para aquilo que deixamos para trás. Mas, Jesus, que nós possamos realmente basear as nossas vidas em quem Tu és, basear as nossas vidas na Tua palavra e seguir em frente, sabendo que Tu, enquanto Tu falas, Senhor, Tu estás a criar o chão onde nós caminhamos, Senhor, que Tu estás a criar o destino profético para onde nós vamos, Senhor, que Tu estás a criar a realidade onde nós nos encontraremos e que estás, Jesus, a criar, Senhor, aquilo que Tu sempre imaginaste que nós fôssemos. Jesus, que se tem alguém aqui que tem vivido simplesmente um dia de cada vez, uma hora de cada vez, tentando chegar, Senhor, só ao final da batalha, que Tu possas, Pai, abrir o coração de cada um que tem tentado simplesmente sobreviver, para entender que
Tu não chamaste só à sobrevivência, mas nos chamaste a uma vida de obediência, Senhor. E nos chamaste para prosperar e para criar. Jesus, que aquilo que nós façamos hoje possa sempre deixar, Senhor, criar um legado para as próximas gerações. Em nome de Jesus eu oro e eu abençoo esta igreja. Amém.